deixar a aula gravada para eles que quiserem assistir depois. E se você tiver dúvida aí, fica à vontade para perguntar, tá? Depois você também pode assistir a aula gravada, não tem problema nenhum, tá Ok, bom? tá bom. A gente vai falar um pouquinho hoje, Meilene, sobre uma outra modalidade de moldagem. Na aula passada, a gente já falou um pouco sobre moldagem, né? Sim. Só que foi uma moldagem que a gente chama de moldagem inicial. Quando a gente está fazendo prótese total, a gente precisa de duas moldagens. Essa primeira, que a gente conversou na aula passada, que é uma moldagem que a gente faz usando uma moldeira de estoque, né? Essas que são compradas na Dental. E também a gente pode moldar com alginato ou com Godiva. São os dois materiais mais utilizados. Em cima desse modelo inicial que surge dessa primeira moldagem, a gente precisa fazer uma moldeira que é específica para o nosso paciente, uma moldeira personalizada. Então a gente vai confeccionar essa moldeira. E por conta dessa personalização, ela recebe um outro nome. Ela passa a se chamar moldeira individual. Moldeira individual. Então a gente vai falar um pouquinho hoje justamente sobre isso. A gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso. Eu estou olhando aqui no celular para ver se tá travando aí ou tá passando ok o som e os slides. Tá tudo beleza? O meu tá travando um pouco, mas eu acho que é por causa do tempo que tá mudando. Tá É, querendo chover, aí aqui tá, eu acho, a aqui tá internet virando para tá, chuva também. Uhum, sim. beleza, vamos lá. Então, Meilane, sempre que a gente for fazer prótese total, essas duas moldagens são necessárias. Uma primeira, que é essa que você está vendo aí, nessa imagem feita com alginato, tá? Essa moldagem vai reproduzir de modo mais básico, de modo inicial, a condição estática do paciente, sem considerar os músculos que estão relacionados à prótese. Sobre essa primeira moldagem, sobre esse primeiro molde, a gente vai, obviamente, fazer o vazamento do gesso. Esse gesso que a gente usa é um gesso tipo 3, que é também conhecido como gesso pedra. Eu preciso de um modelo muito bem feito, muito bem recortado, muito bem acabado, que reproduza realmente as características daquilo que foi copiado lá da boca do paciente. Esses são os modelos que vocês vão obter lá no laboratório. A gente vai desenvolver próteses lá no nosso laboratório, quando a gente retornar às atividades, e os modelinhos que vocês vão construir a partir da moldagem de um manequim desdentado são semelhantes a esses aí, né? Superior e inferior. Sobre esses modelos, a gente precisa identificar uma região específica, uma área específica, que é sobre justamente essa área que a gente vai confeccionar a prótese, né? Um local onde a gente consegue encaixar a prótese sem que ela incomode o paciente. Essa região, sobre onde a prótese será confeccionada, ela tem um nome específico. Ela se chama área chapeável. Né? Chapeável porque lembra chapa. Antigamente, as próteses totais eram chamadas de chapa. Né? A gente vai delimitar essa região, porque é sobre ela que nós vamos trabalhar a confecção da prótese. Mas veja bem, nós temos uma área em específico que foi obtida a partir de uma moldagem, de uma primeira moldagem. Né? Uma moldagem preliminar, uma moldagem inicial, uma moldagem de estudo, uma moldagem de diagnóstico, tudo isso é sinônimo para a primeira moldagem que a gente faz, aquela que a gente viu na aula passada. Sobre o primeiro molde que surge dessa moldagem, a gente vai confeccionar essa outra moldeira
que é personalizada para o nosso paciente. Essa moldeira que a gente vai fazer, ela só encaixa na boca do nosso paciente, é exclusiva, ela não serve para mais ninguém. Ela é personalizada, ela é individual. E com essa moldeira individual, a gente vai fazer um segundo molde. Um molde agora definitivo. Um molde agora que recebe o nome de final de trabalho, ok? E nesse novo molde, a gente também vai identificar essa área chapeável, que é a área sobre onde a nossa prótese vai ser confeccionada, tá? Então, aí os nossos moldes iniciais, obtidos neste slide em alginato, superior e inferior, né? E a gente precisa identificar, tanto nos moldes quanto na boca, como também nos modelos, essa área sobre onde a prótese vai se adaptar. Essa área que recebe o nome de área chapeável, área da chapa, tá? É uma região específica aí da boca sobre onde a prótese vai poder se adaptar. Eu preciso de uma cópia inicial muito bem feita para eu conseguir fazer essa identificação, né? Se eu fizer uma moldagem que não reproduz a realidade lá da boca do paciente, eu vou ter uma área que não corresponde à área sobre onde eu realmente posso fazer a prótese. Então, eu preciso dessa moldagem muito bem feita, tá? O que vocês estão vendo aí nessa imagem é justamente uma delimitação desta região que a gente chama de área chapeada. Nós fizemos um traçado marcando no nosso modelo de gesso esta região chamada de área chapeável. É aí a área que pode receber a minha prótese, né? Essa delimitação a gente vai fazer nas nossas aulas práticas, lá no laboratório. Então, sobre os modelinhos de gesso de vocês, nós vamos fazer essa delimitação. A gente vai delimitar a área chapeável dos nossos pacientes, né? Só que essa área chapeável, que vocês estão vendo aí na imagem, ela foi delimitada sobre o nosso modelo inicial, o nosso modelo preliminar. É uma área que mostra para a gente qual é a região sobre onde eu posso confeccionar minha prótese, mas não é uma região tão fiel assim às condições da boca do paciente. Esse primeiro molde não tem uma fidelidade de cópia tão boa quanto esse segundo que a gente vai fazer. Então eu preciso melhorar essa cópia. Eu preciso melhorar a reprodutibilidade da boca do paciente nos meus modelos em gesso. E para eu melhorar isso, eu vou confeccionar sobre esses modelos e adaptando a esta área chapeável que está marcada aí no modelo, novas moldeiras. Novas moldeiras. Que agora recebem o nome de moldeiras individuais. Então vamos recapitular. Nós fizemos uma moldagem inicial. Desta moldagem inicial, né? Deste molde inicial preliminar, nós obtivemos um modelo inicial. Sobre este modelo inicial, nós fizemos uma delimitação prévia da área chapeável, e sobre essa delimitação, a gente vai confeccionar uma moldeira individual. Então, eu trabalho a minha moldagem inicial, muito bem feita, obtenho um modelo de estudo, muito bem obtido. Sobre esse modelo de estudo, após eu ter delimitado esta área chapeável inicial, eu vou confeccionar moldeiras, moldeiras individuais, que são personalizadas, exclusivas para o meu paciente. São com essas moldeiras que a gente vai fazer uma segunda moldagem, que se chama moldagem funcional. Moldagem funcional.
E é sobre esse molde que nós faremos um segundo vazamento de gesso para obtenção de um outro modelo final, ok? Moldagem inicial, modelo de estudo. Sobre esse modelo de estudo, eu delimito uma área chapeável. Sobre esta área chapeável, eu confecciono moldeiras individuais. Com essas moldeiras individuais, eu vou fazer uma segunda moldagem, que se chama moldagem funcional. E desta moldagem funcional surge um segundo modelo, que se chama modelo final, ou modelo de trabalho, ou modelo funcional. Ok? Essa sequência precisa ficar bem clara na cabeça de vocês, porque é exatamente isso que vocês vão desenvolver no laboratório quando nós retornarmos. É exatamente isso que vocês vão desenvolver para os pacientes quando estiverem atendendo na clínica. Essa é a sequência. E é a sequência que a gente executa no consultório. Os alunos sempre perguntam isso para mim, professor, mas quando o senhor está fazendo no consultório, o senhor faz tudo isso desse jeito? Tudo isso desse jeito, exatamente desse jeito, tá? Muito bem. O que nós estamos vendo aí na imagem são justamente moldeiras individuais que foram utilizadas para que a gente desenvolva essa segunda moldagem, tá? Essa segunda moldagem, ela recebe o nome de moldagem funcional. Por definição, olha só qual é a característica dessa moldagem. Ela é dinâmica, ela registra todos os detalhes anatômicos, ainda registra inserções musculares, cujos movimentos destes músculos que estão sendo copiados pela moldagem, eles têm relação com a prótese. O que isso significa? Quando a gente está fazendo uma prótese total, eu vou confeccionar um aparelho, um dispositivo protético que vai ficar na boca do paciente. Quando o paciente coloca isso, essa prótese tem que se manter em posição em harmonia com as estruturas faciais. Então a gente tem uma série de músculos. Só um minutinho, deixa eu acender a luz aqui que tá ficando escuro. Peraí. Melhorou. Nós temos na face uma série de estruturas musculares que vão, de certa forma, estabelecer uma correlação com a prótese. E eu não quero que, quando o paciente estiver usando a prótese, eu não quero que, quando o paciente estiver usando a prótese, que os músculos faciais, eles entrem em conflito com a prótese. Eu não quero que os músculos disputem espaço com a prótese. Não quero que isso aconteça. E para que isso não aconteça, eu preciso fazer uma moldagem, e essa é a moldagem funcional, uma moldagem que replica, que reproduz os músculos em funcionamento. Porque se eu faço um molde, uma cópia desses músculos funcionando, e faço a prótese sobre esse modelo que copiou a função muscular, quando eu colocar a prótese na boca, ou quando o paciente colocar a prótese na boca, os músculos vão funcionar e não vão conflitar com a prótese, né? Então é justamente isso que a gente quer. Essa moldagem funcional, ela molda a função muscular. Essa é a grande diferença daquela moldagem inicial que a gente faz com o alginato. Na nossa moldagem inicial, a gente copia as estruturas orais de modo estático. O material de moldagem entra na boca, faz uma cópia e pronto. Agora eu estou copiando as estruturas que estão em boca de modo dinâmico.
E eu preciso disso para que a minha prótese se mantenha em posição, sem que os músculos faciais empurrem essa prótese no sentido de expulsá-la da cavidade oral. Então, aí nas imagens, a gente está vendo justamente moldeiras individuais, superior e inferior. E a gente está vendo nessas imagens que nós temos aí uma moldeira individual com uma borda verde superior, ó, uma bordinha verde, né? E uma região central transparente. Depois, na segunda imagem, a gente já vê que toda a moldeira agora está revestida por um material cor de rosinha, meio, né, um rosa clarinho. Não sei nem que cor é essa, dizem que homem não entende muito de cor, né? Significa que a nossa moldagem funcional, ela é dividida em dois momentos. Um primeiro momento em que a gente copia a borda, e essa região, quando está sendo moldada, recebe o nome de selamento periférico ou selado periférico. E feito o selamento periférico, a gente faz a moldagem de toda a região propriamente dita, que é o que a gente vê na segunda imagem. Então, a gente tem aqui uma condição inicial de selado periférico, uma condição final de moldagem da área de assentamento propriamente dita, tanto para o superior quanto para o inferior. Nossa moldagem funcional sempre vai ser dividida em dois passos, tá? Um primeiro passo, onde a gente faz a moldagem do selado periférico, né? É uma região que está lá no fundo do vestíbulo. E um segundo passo, onde a gente faz a moldagem propriamente dita de toda a área que vai receber a prótese. Percebam que nós estamos usando dois materiais distintos. Esse material verdinho que vocês estão vendo na borda da moldeira é a Godiva em bastão. Vocês vão usar a Godiva, tá? Godiva em bastão. O segundo material que a gente usa para fazer a moldagem da superfície de assentamento como um todo é um outro material chamado pasta zinco-eugenólica ou pasta zinco-enólica. Alguns chamam também de pasta de óxido de zinco e eugenol. Tá? São dois materiais. Agora, esses dois materiais, eles podem ser utilizados para moldagens a partir de diferentes técnicas, tá? Diferentes técnicas. Existem três técnicas de moldagem funcional que são descritas aí nos livros quando a gente estuda. Três técnicas distintas. Três possibilidades que a gente tem para fazer a moldagem funcional do nosso paciente. Uma dessas técnicas se chama técnica de moldagem funcional compressiva. Se é uma moldagem compressiva, significa que eu estou comprimindo alguma coisa, né? Então, eu vou fazer a minha moldeira. Dentro da minha moldeira, eu vou colocar um material de moldagem e vou copiar. Só que durante essa moldagem, os tecidos bucais, eles acabam sendo um pouquinho comprimidos. Eles são comprimidos. É como se o material de moldagem apertasse um pouquinho o tecido mucoso, né? Consigo uma moldagem bastante interessante, né? A prótese vai ter uma boa adaptação à área que está sendo moldada. Só que eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema. Quando eu faço uma moldagem compressiva, eu estou, de certa forma, amassando um pouquinho com o material de moldagem a mucosa. E eu vou fazer a minha prótese em cima de um modelo que está representando essa mucosa comprimida, amassada.
Só que a gente sabe que a mucosa, ela tem uma certa resiliência, flexibilidade. Se a gente apertar ela amassa, mas ela volta, né? Então, quando eu faço uma prótese pela técnica de moldagem funcional compressiva, quando o paciente está em repouso, o tecido que foi comprimido na moldagem, ele pode se expandir. Né? Então, eu coloco a prótese vai comprimir aquele tecido, porque na moldagem esse tecido também foi comprimido. Só que o próprio tecido, ele vai se descomprimir e empurrar a prótese para baixo. Então, eu corro o risco de ter um problema de desajuste, de falta de retenção. A minha prótese, ela é deslocada pela força do tecido no sentido contrário. O tecido empurra a prótese para fora. Tá? Mas é uma técnica que funciona, muita gente usa, e quando o paciente está em função, a prótese se mantém em posição de modo satisfatório. O problema é quando o paciente fica em repouso. Quando ele está em repouso, o tecido vai se descomprimir e vai empurrar a prótese para fora. Né? Outra alternativa é que a gente trabalhe com uma moldagem funcional, que é chamada de moldagem funcional não compressiva. Se é não compressiva, eu vou confeccionar uma moldeira, vou colocar um material de moldagem lá dentro dessa moldeira, vou moldar, só que eu faço essa moldagem de modo bastante sutil, sem causar uma pressão, sem comprimir os tecidos orais. E por conta disso, existe uma possibilidade grande de que eu não tenha uma cópia tão fiel assim de toda a área em que a prótese vai se assentar. Eu não tenho essa previsibilidade. Então, a moldagem não compressiva, ela precisa ser feita com bastante critério, com bastante cuidado. Ela é interessante porque, como ela não comprime nada, eu não corro o risco de causar no meu paciente um problema de reabsorção óssea, porque a gente sabe que quando o tecido osso é comprimido, a resposta que ele emite é uma resposta de reabsorção, remodelação. Então, pensando em estabilidade óssea, é uma boa técnica, mas eu perco em retenção e estabilidade, tá? A gente na Ubra, né? Eu também no consultório, quando faço as minhas próteses, eu trabalho com uma técnica de moldagem que é intermediária. Eu não vou trabalhar nem com uma técnica compressiva e nem com uma que é não compressiva. Eu vou trabalhar com uma técnica de moldagem, e olha aí, a gente está vendo aí justamente um modelo de trabalho que foi todo aliviado. Isso que vocês estão vendo em cor de rosa sobre o gesso, é justamente um alívio, né? Um alívio feito em cera, criando um espaço para o material de moldagem. Então, tem um espaço grande para o material de moldagem, para que o material de moldagem não comprima os tecidos de assentamento. Eu gosto de trabalhar, a gente opta por trabalhar com uma técnica intermediária, uma técnica que comprime áreas que podem ser comprimidas e não comprime áreas que não devem ser comprimidas, né? Por conta disso, dessa seleção entre compressão e não compressão, essa técnica recebe o nome de moldagem funcional por pressão seletiva. Moldagem funcional por pressão seletiva, né? Essa técnica, ela justamente associa o que tem de melhor da moldagem compressiva com o que tem de melhor da moldagem não compressiva. Regiões que precisam ser comprimidas, que estão relacionadas à retenção, estabilidade, suporte, boa adaptação da prótese, elas são obtidas através de uma pequena compressão. Já regiões que não podem ser comprimidas, que podem responder com reabsorção óssea,
a gente não comprime, a gente alivia, né? Então a gente usa o que tem de melhor nas duas técnicas. Desse jeito eu consigo trabalhar uma moldagem da área chapeável de modo bastante eficiente, considerando o que os tecidos que estão sendo moldados conseguem tolerar, sem que sejam realmente comprimidos em regiões que não podem ser comprimidas. Uma técnica que me fornece retenção, suporte e estabilidade de modo bastante efetivo, eficiente. E por conta de eu não estar comprimindo regiões nobres, o meu tecido ósseo, ele é preservado, eu não estimulo a reabsorção. Isso é muito interessante. Paciente desdentado total, a gente já sabe que ele por si só, pela falta dos dentes, ele acaba tendo um processo de reabsorção óssea. O paciente vai perder osso, né? Eu não quero potencializar esse problema, de forma alguma. Eu não quero piorar essa situação. Então, eu só vou comprimir regiões que podem ser comprimidas, né? Vejam só, pessoal, que nós temos aqui justamente uma moldeira individual feita em resina acrílica que mostra uma região central que tem uma cor mais avermelhada. Olha aqui, eu vou marcar. Essa região central, que tem cor mais avermelhada, está mostrando para a gente justamente uma região de alívio. Essa região foi aliviada com cera. Então, eu coloquei uma lâmina de cera sobre o modelo de gesso, e sobre esse modelo de gesso, com a cera posicionada, eu fiz a moldeira individual. Quando eu estiver moldando, eu vou remover essa cera para que eu tenha nessa região uma área de alívio, um local de armazenamento do material de moldagem, para que esse material de moldagem não comprima essa região que foi aliviada, né? A gente vai ver já já que, que regiões são essas, tá? Mas já adianto para vocês, olha só. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Meilane, você tá me ouvindo aí? Talvez não. Tudo bem. Essa região, pessoal, vejam só, é uma região anterior do rebordo, ó, uma região muito sensível, que reabsorve com muita facilidade, mais ou menos a área que vai de canino até canino, né? E ainda a área de rugosidades palatinas e RAF palatina mediana. Essas são as regiões da arcada superior que serão aliviadas, tá? Eu não quero comprimir essas áreas. Por quê? Porque na região de rebordo anterior, eu tenho um osso muito pobre que não aceita compressão. Se a prótese fica comprimindo esse osso, pode ser que ele reabsorva. Por que aliviar também as rugosidades palatinas? Porque são áreas sensíveis. Se a prótese comprime as rugosidades palatinas, o paciente se sente incomodado. Se vocês testarem passando o dedo ou passando a língua, vocês vão perceber que é uma região sensível, que às vezes até coça, né? E a região de RAF palatina mediana, onde a gente tem as suturas palatinas, né? A sutura palatina, é uma região que tem uma linhazinha fina que precisa ser aliviada para que também não seja comprimida. Eu não quero que o meu material de moldagem comprima essa região de sutura palatina, tá? Esse alívio é feito com cera. Olha aí. Um alíviozinho feito com cera 7, recortada e fixada sobre essa região com o auxílio de uma espátula aquecida, uma lamparina. A gente vai passando essa espátula quente nas bordas da cera para que ela fique grudada no gesso. Modelos que têm áreas de retenção, né? Arcadas que têm retenção, e aqui a gente tem, olha como essa região aqui tem uma concavidade. Isso aqui é local de retenção, aqui a gente consegue ver também. Ó.
Eu preciso aliviar. A gente pode fazer esse alívio de duas formas, tá? De duas formas. A gente faz esse alívio com cera, tá? A gente goteja cera aí e fecha essa região que faz a concavidade. Ou a gente faz esse alívio com algodão. Eu gosto muito de trabalhar com algodão, porque o algodão não faz sujeira, tá? Gosto muito do algodão. Ele não faz sujeira, tá? Se a gente preencher todo esse espaço aí com cera, a gente faz uma sujeira danada, então não é uma alternativa muito interessante, tá? Agora, sobre esse modelo aliviado e com as retenções corrigidas, eliminadas, a gente vai confeccionar a moldeira individual propriamente dita. Essa moldeira individual, ela é confeccionada com resina acrílica. Com resina acrílica autopolimerizável. É a mesma resina que vocês estão usando lá na prótese fixa para fazer provisório, tá? A gente mistura um pozinho que se chama polímero com um líquido que se chama monômero, e essa mistura desencadeia uma reação química e ao longo do tempo essa resina vai se polimerizando, tomando presa e se enrijecendo, tá? A técnica para confecção da moldeira é uma técnica que se chama técnica do lençol adaptado. O que significa? Que para confeccionar essa moldeira, a gente vai manipular essa resina, vai fazer uma bolinha na palma da mão e vamos usar uma placa de vidro. Nas extremidades dessa placa de vidro, a gente vai colocar duas lâminas de cera 7, uma sobre a outra. Então, aqui eu tenho duas lâminas, uma em cima da outra. De cá, duas lâminas, uma em cima da outra. Eu vou isolar essa placa de vidro com vaselina, ou eu posso também usar um plástico filme para fazer esse isolamento. E com uma segunda placa de vidro, eu vou fazer uma compressão dessa bolinha. Vou comprimir até que a placa de vidro toque nessa cera que está nas extremidades. A cera funciona como um limitador. Eu comprimo. Essa resina comprimida tem a semelhança de um lençol. A gente, com cuidado, retira esse lençol da placa de vidro e deposita ele sobre o nosso modelo inicial. Remove os excessos e adapta as bordas para que ela fique bem adaptada ao fundo do vestíbulo. Para que ela fique bem adaptada ao fundo do vestíbulo. Enquanto a resina ainda não se polimerizou, pessoal, a gente aproveita o Lecron, molha ele no monômero, no líquido da resina e remove os excessos. E já faz a remoção dos excessos, para não ter trabalho de remover esses excessos, quando nós estivermos fazendo o acabamento com as pontas em peça reta, minicut e maxicut. A gente remove o excesso, e depois da polimerização, esse é o aspecto da nossa moldeira individual. Aquela cera que foi usada para o alívio, que estava fixada ao modelo, ela fica grudada à resina acrílica, aliviando justamente aquela região que precisa ser aliviada. E agora a gente vai dar o acabamento e polimento, né? Então, minicut e maxcut para regularizar todas as bordas, todas as extremidades. Essa moldeira tem que ser lisa, ela não pode ter ponta que perfura, ponta que corta, ela não pode ter irregularidades, senão o paciente vai reclamar. Isso vai para a boca do paciente. As regiões de freio, bridas, inserções musculares também precisam ser todas aliviadas. Então, aqui a gente tem a imagem de um freio labial, né? E nessa região de freio labial, com um disco de carborundum, o freio foi criado para dar espaço justamente ao freio labial do paciente. Se a gente não fizer isso, a prótese também vem sem o espaço do freio. E se eu faço uma prótese que não tem esse espaço, o paciente vai reclamar porque está machucando o freio labial dele. Então, esse alívio precisa ser feito, né? Confeccionada essa primeira etapa, eu preciso confeccionar agora um cabo para minha moldeira. Eu preciso fazer a obtenção de um cabo, né? Esse cabo, ele
é por onde a gente vai segurar a moldeira lá dentro da boca do paciente. Então, existem tipos diferentes de cabo. Esse aí da imagem é uma opção. Esse cabo é confeccionado também em resina acrílica, a gente faz a fixação dele sobre a nossa moldeira e aguarda a polimerização. Essa fixação é feita com a própria resina acrílica. Olha aí, existem tipos diferentes de cabo. Esse cabo longo é um cabo que a gente gosta muito de trabalhar, mas nós temos outras opções, né? Aqui um cabo que tem um formato diferente, mais retinho. Aqui um cabo um pouquinho mais curto e mais achatado. E o cabo longo, que a gente gosta muito de usar, porque ele facilita a pega. É um cabo bacana de segurar. Feita a fixação do cabo, está pronta a nossa moldeira. Confere o acabamento. Estando a moldeira pronta, a gente vai moldar. Lembra sempre que essa moldeira precisa se adaptar justamente à área chapeável que foi delimitada lá no nosso modelo inicial. Essa moldeira individual, ela precisa ser bem adaptada àquela área chapeável que a gente delimitou lá no início, no modelo inicial. E vejam só que eu tenho uma pequena distância da minha moldeira, da minha área chapeável que foi delimitada, até o fundo do vestíbulo propriamente dito. Esse espaço justamente vai ser preenchido por godiva no momento do selado periférico. Superfície lisa, a gente dá o acabamento com borrachas e lixas para ficar bem lisinho, para não incomodar o paciente, né? Isso vai para a boca e eu preciso em boca ter certeza de que a minha moldeira que foi feita sobre o modelo se adapta muito bem às estruturas orais. Eu tenho que ter certeza de que a minha moldeira ela vai se adaptar muito bem à boca do paciente. Ela precisa contornar as regiões anatômicas que o paciente, porventura, tenha. Eu não posso trabalhar com uma moldeira que esteja além da área chapeável e nem aquém, ela não pode estar comprida e nem curta. Eu preciso de um espaço suficiente para armazenar o material de moldagem. E por isso eu disse que a borda da minha moldeira, ó, ela fica a uma distância de aproximadamente 2 a 3 milímetros, de onde realmente a borda da prótese vai se adaptar. Minha moldeira não pode causar nenhum tipo de trauma e precisa ser confortável. E isso está relacionado ao capricho, ao acabamento, à finalização, ao polimento. Preciso trabalhar com bastante asseio, com bastante cuidado, né? Senão, quando eu colocar isso em boca, o paciente vai reclamar. E aí, em boca, a gente confere se eu tenho uma boa adaptação ou se eu preciso de algum ajuste. Às vezes a gente precisa. E se forem necessários ajustes, a gente vai usar mini-cut e max-cut, a gente vai usar discos de lixa, discos abrasivos acoplados a mandril. Esse lápis cópia, ele está na lista de materiais de vocês. É interessante que vocês tenham, porque ele ajuda muito nas identificações das regiões que precisam ser aliviadas, corrigidas. E, obviamente, eu vou precisar de uma peça reta acoplada ao micromotor, né? Olha aí, nós estamos vendo uma moldeira individual sendo provada em boca. E nesta situação, a gente vê que o freio não foi aliviado. O freio não foi aliviado. Então, eu faço uma delimitação com o lápis cópia, eu marquei a região que precisa do alívio para o freio, e com um disco de carburundo, a gente vai fazendo o recorte, a gente cria o espaço. Ó. A gente cria esse espaço, a gente dá o acabamento. Aqui, uma delimitação de uma região que se parece sobreestendido, essa área está mais longa do que devia, e eu identifico isso posicionando a moldeira em boca e puxando o lábio do paciente. Quando eu faço a tração do lábio,
Quando eu faço a tração do lábio, essa moldeira vai se movimentar, né? E se ela está se movimentando, a prótese também vai se movimentar, então tem que aliviar. O músculo não pode movimentar, deslocar a prótese. Essa é a ideia da moldagem funcional. Na região lateral, eu tenho inserções musculares, eu tenho pregas, eu tenho bridas que precisam também ser aliviadas. Trabalho a sobreextensão em todas as regiões anteriores e posteriores. Toda essa região delimitada ela vai ser desgastada, preservando uma distância de aproximadamente 2 a 3 milímetros da moldeira até o fundo de sulco, que é justamente a região que vai ser copiada pela godiva no momento do selado periférico, no momento do selamento periférico. Aqui a gente vê uma moldeira que foi recortada a mais. Olha só, aqui eu tenho a delimitação de onde essa moldeira devia chegar. E aqui eu vejo onde a moldeira foi recortada. Mostrando para a gente agora uma subextensão. Todo esse espaço, ele deveria estar preenchido. Opa! Ele deveria estar preenchido com resina. Veja só. E na hora de fazer o acabamento, essa resina foi desgastada, né? E a moldeira tem que chegar até a região posterior, atrás do tuber da maxila, recobrir todo o tuber, porque este tuber será também recoberto pela prótese. Então tem que conferir isso. Se a moldeira não estiver recobrindo o tuber, minha moldagem também não vai recobrir. Na região lateral, próxima à área de caninos, eu preciso me atentar ao processo zigomático, a região de volume ósseo que a gente tem, próxima onde estavam os caninos permanentes, né? Essa região também precisa ser recoberta. E lá na área posterior é importantíssimo que a gente identifique um limite. Um limite posterior que tem uma responsabilidade muito grande com a estabilidade da prótese. Uma responsabilidade gigantesca frente à estabilidade da prótese. Se eu faço uma prótese que vai além dessa linha que está marcada aqui na primeira imagem, eu tenho uma prótese sobreestendida que invade o palato mole. E nessa situação de invasão de palato mole, o próprio palato mole acaba deslocando a prótese na região posterior. O contrário também é um problema. Se eu tenho uma prótese subestendida, uma prótese que fica aquém dessa linha, eu tenho uma deficiência de travamento posterior. Então, essa região ela precisa ser muito bem delimitada. E para a gente identificar ela, eu tenho que localizar os sulcos amulares, eu tenho dois, um do lado direito e outro que está aqui do lado esquerdo. São aqueles sulcos que estão logo após o tuber da maxila. Vou localizar as fóveas palatinas. Tá? As fóveas palatinas, elas estão aqui na região de palato. São dois furinhos que a gente tem na região de palato. E preciso também identificar uma região aí nessa área posterior que é compressiva. Olha que interessante. A gente tem um palato duro, que é duro, um palato mole, que é mole, mas entre palato duro e palato mole existe uma faixa de transição. Uma linha de transição. Uma linha que não é nem dura nem mole, é uma linha macia, glandular, que pode ser comprimida. A nossa prótese se estende até sobre justamente esta linha de transição, que é conhecida por muitos autores como linha vibratória ou linha do ar. Para a gente identificar essa região, eu peço para o paciente falar a palavra, o fonema A.
que é um vibrato. E quando ele fala o palato mole vibra e eu consigo ver direitinho onde está essa vibração. E aquela linha que divide a região que vibra da região que não vibra é justamente essa linha do ar. É a área de transição entre palato duro e mole. É até ali que a minha prótese precisa chegar, né? É até ali que a minha moldeira individual precisa chegar. Se eu fizer uma moldeira que fica aquém disso, eu estou errando. Se eu fizer uma moldeira que fica além disso, eu também estou errando. Tem que ser nessa região. Tá? Olha só para mandíbula, arco inferior, nós temos aqui alguns freios e bridas que foram aliviados. Freios e bridas que foram aliviados. E eles realmente precisam de alívio, porque se não forem aliviados, a moldeira vai acabar causando um trauma nessa região. Né? Eu posiciono a moldeira na boca e faço a tração do lábio do paciente, identificando essas estruturas anatômicas. Marco com o lapiscópio e vou fazendo os alívios. Essas regiões precisam ser aliviadas. Olha só o freio labial anterior. Nessa imagem, a gente vê com clareza que o freio está aqui, mas a moldeira não está aliviada. Nessa segunda imagem, já é possível notar que o contorno do freio foi realizado, para que ele tenha liberdade. Eu não posso causar uma compressão nesse freio, porque se eu causo uma compressão na hora de moldar, eu também teria uma compressão com a prótese instalada sobre essa região. Às vezes, pessoal, a gente se descuida nesse sentido e confecciona a prótese sem esse alívio. E o paciente que é muito insistente, né, muito dedicado a usar a prótese e se adaptar a ela, ele acaba usando isso mesmo que ele sinta dor, e quando ele volta para as consultas de manutenção, de ajuste, às vezes o freio labial foi rompido, lacerado, por conta do trauma da prótese. Então eu preciso de espaço para ele. Né? Eu preciso de liberdade. Ajusto toda essa região vestibular, contorno todas as estruturas anatômicas, alivio todas as bridas e inserções musculares, mas preciso também, para o arco inferior, de um ajuste da minha moldeira na região lingual. E eu tenho flancos para serem ajustados: flanco lingual, sublingual, bucal e labial. Né? Os flancos lingual e sublingual, que estão relacionados à língua, né? Flanco lingual e sublingual, que estão relacionados à língua. Né? Lingual está lá no fundo, ó. Sublingual tá aqui na frente. Se o paciente movimenta a língua e desloca a moldeira, significa que quando o paciente movimentar a língua, ele também vai deslocar a prótese. Então, a moldeira ela não pode ser deslocada pela movimentação da língua, ou se houver esse deslocamento, que ele seja mínimo. Eu tenho que perceber que a língua. Eu tenho que perceber que a língua não está entrando, não está conflitando com a moldeira. Né? Então, eu peço para o paciente movimentar a língua. Ele movimenta a língua para cima e eu avalio se os músculos que estão na região sublingual, eles movimentam a prótese. Freio lingual, se o freio lingual está aliviado e não movimenta a prótese. Peço ao paciente para que ele coloque a pontinha da língua na bochecha de um lado e o dorso da língua do outro lado, eu avalio se movimenta a prótese. Faço a mesma coisa para o outro lado. E observo se o dorso da prótese, olha aqui, a gente consegue ver. Se eu perceber que a movimentação da moldeira está acontecendo, eu vou precisar ajustar. Eu tenho que desgastar essa moldeira. Ela não pode se movimentar. E se a moldeira se movimenta,
a prótese também vai se movimentar. Então, eu tenho que ajustar a moldeira antes de fazer a minha moldagem. Tá? Muita atenção a essa região onde há a inserção do músculo masseter. Tá? Essa é uma área muito importante que precisa ser contornada pela moldeira. Né? Contorno da papila piriforme, lá na região de trígono retromolar, lá na região posterior. E a moldeira tem que englobar ela totalmente. Ó, a gente tem aqui o modelinho de gesso e a mesma replicação disso na boca. Esse ângulo disto-bucal precisa ser muito bem avaliado, e eu coloco a moldeira em posição e traciono o lábio, ativando o músculo masseter, e esse músculo masseter, ele está nessa posição aqui, ó. O músculo masseter, que é um músculo relacionado à mastigação, ele está bem aqui, ó. Ele se insere nessa região. Bem próxima dessa região distobucal. Então, se eu não trabalhar muito bem o ajuste dessa moldeira sobre a linha oblíqua externa, o masseter vai causar uma influência sobre a base da prótese e vai deslocar. Né? Olha aí, aqui a gente vê, olha o músculo masseter funcionando aqui, olha ele aqui, ó. Tudo isso aqui é músculo. E eu não posso permitir que ele movimente a prótese. Se movimentar, eu tenho que ajustar. Significa que se o músculo está movimentando a moldeira está sobreestendida. Eu tenho que fazer um ajuste com fresas. Né? De modo geral, e para a gente concluir esse assunto de moldeiras individuais, as minhas moldeiras não podem apresentar dificuldade para serem colocadas na boca do paciente. O paciente vai reclamar se isso acontecer, então a gente não pode fazer isso com o paciente. Não posso causar dor, muito cuidado nesse momento, porque a gente precisa trabalhar com delicadeza, porque senão o paciente vai se incomodar, isso vai ferir o paciente. Essa minha moldeira, bem como a prótese, não pode interferir em hipótese alguma nos movimentos labiais, nem de bochecha, muito menos de língua, e é justamente por conta disso que a gente faz todo esse ajuste, porque eu não quero nenhuma interferência das estruturas orais na minha prótese. E se essas estruturas interferem a moldeira, também vão interferir na prótese. Depois que a gente faz esses ajustes, e vocês vão perceber isso com muita clareza, principalmente para o arco superior. Para o arco superior, quando a moldeira está bem ajustada e a gente adapta ela à área chapeável, ela por si só já cria uma retenção bastante interessante, antes mesmo que a gente molde. É sinal de que a gente está no caminho certo. Né? Para o arco inferior, isso já é mais difícil. O inferior sempre é mais trabalhoso. Tem um professor que se chama Sérgio, que ele mesmo diz, né? Professor muito, muito conceituado na área de prótese total, ele diz que prótese inferior é feita sobre o arco inferior, que é inferior até no nome. Né? Então, sempre próteses para arcada inferior são mais trabalhosas. E aí, feita a moldeira individual e ajustada, a gente vai trabalhar a primeira etapa da moldagem. A gente vai conduzir a primeira etapa da moldagem, que é a etapa de selado periférico. É o momento que a gente faz a godiva. A gente vai fazer isso lá no laboratório. A gente vai aplicar godiva ao redor de toda a moldeira. Essa godiva aplicada ao redor de toda a moldeira tem função de copiar as estruturas orais e ganhar a impressão muscular. Eu quero que os músculos sejam reproduzidos sobre essa godiva. Ela vai vedar toda a periferia da prótese, e por conta disso eu tenho a chance de ter uma prótese retentiva e estável. A espessura dessa godiva está totalmente relacionada à espessura da borda da prótese.
E eu faço essa moldagem durante a função. É agora que eu vou copiar a função muscular. Tudo isso a gente faz usando Godiva. Essa Godiva que está aí na imagem, tá? Essa Godiva que está aí é uma Godiva em bastão. Ela é um material rígido à temperatura ambiente. Quando a gente aquece, ela se plastifica. Ela se torna mole, permitindo que seja posicionada sobre as bordas da moldeira. Sobre as bordas da moldeira. Então eu vou aquecer essa Godiva com a lamparina devagarzinho. Ela vai começar a ficar molezinha, molezinha, quase querendo cair. E aí eu deposito essa Godiva mole, molenga, sobre a borda da moldeira. E a gente vai fazendo isso parte por parte. Não faz toda ela de uma vez só, a gente faz por etapas. Então, eu deposito essa Godiva e cada parte que eu coloco, eu levo para a boca do paciente. Ela ainda aquecida. Ela ainda aquecida. Na boca, essa Godiva perde a temperatura. Ela resfria. E quando resfria, ela se torna novamente rígida. Ela enrijece de novo. E quando ela se enrijece copiando as estruturas orais, copiando a função muscular. A Godiva é um ótimo material para trabalhar essa região de selado periférico. Então, a gente tem aí a imagem de todo esse processo. Olha só, a gente aquece essa Godiva com uma lamparina convencional, metálica, e vai depositando essa Godiva sobre as bordas da moldeira individual, parte por parte. Então, eu divido essa moldeira em 4 partes. Em 4 partes. E vou fazer essa moldagem funcional parte por parte. Então, eu começo pelas regiões posteriores. Faço de um lado, faço do outro. Vou para a região anterior, de um lado, do outro. E faço, por fim, a região de travamento posterior. Então, a gente vai aplicando Godiva parte a parte. E se porventura for necessário um sobreaquecimento, um reaquecimento dessa Godiva, eu uso essa lamparina aqui, que vocês têm também na lista de material, que se chama lamparina Hanau. Lamparina Hanau. A gente aperta ela, ela é de plástico, e quando a gente aperta, um arzinho sai na ponta dessa lamparina, nesse metalzinho que tem o formato de gancho, e esse ar, ele sopra a chama, fazendo com que a chama seja lançada num determinado local específico. Então, eu consigo aquecer um lugarzinho específico dessa Godiva. Uma região em específico. Se for necessário, é assim que a gente faz. Godiva parte por parte, levo isso para a boca e traciono o lábio do meu paciente. Aqui a ideia é moldar o flanco bucal. O flanco bucal é esse flanco, essa região de fundo de vestíbulo posterior. A região que está em contato com a bochecha, a região que está em contato com o músculo bucinador. Olha aqui, ó. Músculo bucinador. Godiva na borda apenas, na região de selado periférico. Tudo que está além da borda, eu removo. Uso o meu Lecron, vou com cuidado removendo, deixando apenas a Godiva na região de selamento periférico. Para que eu copie a função do músculo bucinador, eu preciso que esse músculo funcione. Então, eu posiciono a moldeira na boca, vou segurar o lábio do meu paciente com os dedos, com bastante força, mas é claro que sem machucar, e vou tracionar esse lábio para baixo, para frente e para baixo. Quando eu faço isso, eu estou justamente ativando o músculo bucinador. Tá? Muito bem. Para a região de espaço coronomaxilar, que é aquela região que fica atrás do tuber da maxila. Essa voltinha aqui atrás. Aqui a imagem está um pouquinho escura, mas dá para ver. Essa região também precisa ser copiada, e nesse momento a gente solicita que o paciente que ele feche um pouquinho a mandíbula e projete ela para frente e para os lados. Para frente e para o lado.
Se eu estou fazendo o selado periférico do lado direito, eu projeto para frente e movimento o queixo para o lado esquerdo. Se eu estou fazendo o selado periférico do espaço coronomaxilar do lado esquerdo, eu projeto a mandíbula para frente e movimento ela para o lado direito. Isso faz com que a própria movimentação e a pressão que o músculo bucinador faz na godiva, né, a própria pressão desse músculo faz com que essa godiva tome a conformação e se adapte a essa região coronomaxilar, copiando o contorno do tuber. Eu preciso fazer isso para copiar bem essa região. Moldados os flancos bucais, eu tenho aqui, ó, 2 flancos bucais. Dividimos flanco bucal. Vou colocar um Bzinho aqui para vocês saberem que é um Bzinho de bucal. E agora a gente passa para os labiais, direito e esquerdo. Quem divide esses flancos labiais é o freio labial. Então vamos trabalhar agora a godiva na região anterior. Leva a godiva nas bordas, ó. Vou colocar de um lado, para depois colocar do outro. Coloco de um lado e levo para a boca. E para fazer a função do músculo orbicular, que é o músculo que a gente quer copiar nesse momento, a gente vai segurar o lábio do paciente, vai tracionar devagarzinho. A gente vai solicitar que o paciente faça um biquinho com bastante força contra o cabo da moldeira. Porque quando ele faz o biquinho, o músculo orbicular, que é esse que está ao redor do lábio, ele está sendo comprimido, contraído. E aí eu copio a função desse músculo também. Importante que a gente perceba que nós estamos copiando muito bem o freio labial. O freio labial precisa ser muito bem copiado nesse momento. Se eu não faço uma cópia efetiva desse freio labial e também das inserções musculares laterais, as bridas laterais, eu vou ter problema na minha prótese. Eu vou ter que trabalhar alívios na prótese para que a prótese não comprima essa região. Essas áreas precisam ser muito bem copiadas. E a gente finaliza com a região posterior, é a quinta região. Então, eu trabalho flancos bucais, direito e esquerdo, 2 regiões. Flancos labiais, direito e esquerdo, mais 2 regiões. E, por fim, a região de selado posterior. É justamente aquela região delimitada pela linha do A, que vai de um sulco amular a outro, e que mostra para a gente a extensão, o limite posterior da nossa prótese. Existem outros nomes para essa região posterior. Alguns autores chamam de zona de selamento posterior, zona de vedamento posterior, zona de travamento posterior, e alguns ainda chamam de zona de pós-dumming. Pós-dumming. Essa região é extremamente importante de ser bem copiada, porque ela está associada à estabilidade da prótese em função. Eu digo ainda para vocês que essa deficiências nessa região talvez sejam o maior fator causal de falta de estabilidade das próteses. De falta de estabilidade das próteses. Essa região precisa ser muito bem trabalhada. E aí? Moldagem do selado posterior. Trabalho a godiva de um sulco amular ao outro. A moldeira é posicionada com firmeza, a gente mantém uma pressão lá no centro do palato. E para copiar essa região, o paciente não precisa movimentar nada. Eu só preciso que a minha moldeira esteja bem ajustada ao limite posterior. Não existe a necessidade de movimentações funcionais. Aquilo que escorreu de godiva
para dentro da moldeira precisa ser removido. Então, eu trabalho com o Lecron levemente aquecido e recorto esse excesso que foi para dentro da moldeira. Vou trabalhar agora o arco inferior. Né? Vou trabalhar agora o arco inferior. Começo moldando o flanco sublingual, que é aquela região que está em contato íntimo com o freio lingual. Coloco o Godiva nessa região, levo para a boca. Pressiono a moldeira levemente em posição e solicito que o paciente movimente a língua. Quando ele movimenta a língua, a própria movimentação da língua acaba sendo imprimida, copiada na Godiva. E se a Godiva copia o movimento da língua, eu faço uma prótese que leva em consideração esse movimento da língua. E se a língua se movimentar com a prótese em boca, a prótese não vai se deslocar. Essa é a função da moldagem funcional. Esse é o objetivo da moldagem funcional, copiar a função dos músculos. Então, eu peço para que o paciente levante a língua para cima e movimente a língua para a direita e esquerda. Para o paciente entender, a gente diz para ele que ele precisa abrir um pouquinho a boca, não é muito, tá? E passar a pontinha da língua no lábio superior, de um canto ao outro. Então, ele faz. Quando o paciente faz isso, o assoalho anterior, ele se eleva, né? E a Godiva acaba copiando esta função. Flanco sublingual. O próximo passo é a moldagem dos flancos linguais. Ó. Flanco sublingual, direito e esquerdo. Ele vem da linha média até o meio dessa área lingual, para o lado direito. Linha média até o meio da região, para o lado esquerdo. Vamos trabalhar agora os flancos linguais, que são os flancos posteriores, do mesmo jeito. A gente aquece a Godiva na lamparina, deposita essa Godiva sobre a borda da moldeira, leva em posição, só que agora eu quero copiar a função da língua em uma área mais posterior. Então, eu preciso que a Godiva copie a função da borda da língua e dos músculos posteriores. Então, eu solicito que esse paciente movimente a língua para os lados. Digo para ele, senhor paciente, coloque a sua pontinha da língua na bochecha do outro lado. E ele coloca. E faz força. Quando ele faz isso, a língua comprime essa Godiva e a Godiva acaba copiando esse movimento lingual. Nesse momento, a gente está tentando delimitar o limite de um músculo, músculo miloióide. Limite do músculo miloióide. Fizemos toda a região lingual, então eu trabalhei toda essa região lingual, flanco lingual, flancos sublinguais. Eu vou marcar aqui, ó, a gente começa número 1, número 2, número 3. E agora a gente passa para os flancos bucal e labial, que são semelhantes aos que a gente trabalhou para o arco superior. Né? Vou trabalhar agora, ó, flanco bucal de um lado. E nessa região aqui eu estou trabalhando a ativação, a moldagem funcional associada ao músculo masseter, tá? Esse músculo que está aqui na região de bochecha. Ó. Quando a gente morde, é ele que é comprimido, ó. Quando aperta os dentes. Eu quero copiar justamente a função desse músculo. Feita a moldagem dos flancos bucais, a gente molda os flancos labiais. Labial porque está próximo do lábio, são os anteriores. Ó. Feita a moldagem dos bucais, a gente passa a moldagem dos labiais. Vou marcar aqui, ó. Muito bem. Aqui foi 4, 5, e agora 6,
7. 7 passos para fazer a moldagem funcional mandibular. Então, aí agora, as nossas duas moldeiras com o selado periférico superior e inferior executados. Duas moldeiras com selado periférico superior e inferior executados. Preciso avaliar, ter certeza de que isso está bem feito. E se eu estou moldando a região de fundo de vestíbulo, essa godiva precisa ter um formato compatível com essa região. Tem que ter compatibilidade. O fundo de vestíbulo é liso, é arredondado, não tem emenda, não tem prega, então a minha godiva também não tem que ter. As bordas têm que ser arredondadas. Quando a godiva toca a mucosa, ela fica com aspecto fosco, então não pode ter brilho, não pode ter estria, emenda, eu tenho que ter uniformidade. Se eu tiver bordas rugosas mostrando emendas, eu preciso aquecer com a lamparina ranal bem aquele lugarzinho, jogo ela chama lá, aqueço, levo para a boca e repito o processo, corrijo. Se a godiva estiver brilhante, significa que aquela região não encostou na região que precisa ser moldada. Né? Preciso repetir. Tenho que avaliar se eu não tenho a necessidade de pôr um pouco mais de godiva. Né? Se eu coloco godiva e ela escorre demais, mostrando a resina que está embaixo, significa que naquela região a minha resina, a minha moldeira está longa, sobreestendida. Eu tenho que tirar a godiva e fazer um pequeno desgaste no acrílico. Se eu tenho bordas muito finas em formato de lâmina de faca, significa que eu tenho uma quantidade de material que está pequena, pouca. Eu tenho que acrescentar. São alguns defeitos que podem aparecer, não são raros de a gente localizar esse tipo de defeito. Tá? Feita a moldagem, feito o selado periférico, eu já consigo uma qualidade retentiva muito interessante. Eu coloco a moldeira na boca e a gente vai testar. Para superior, esse teste é bastante efetivo, tá? Então, eu coloco a moldeira em posição, adapto ela com um pouquinho de pressão e bato nessa moldeira de cima para baixo. Isso me mostra uma qualidade retentiva relacionada ao selado periférico da região de flancos labiais. Vou usar meu dedo e vou bater no cabo para o lado. Quando eu bato para o lado, a moldeira se mantém estável, mostra para a gente uma qualidade de selado periférico da região bucal, direita e esquerda. Bato nesse cabo de baixo para cima, e se a minha moldeira se mantém estável, significa que eu trabalhei bem a região de travamento posterior, de selado posterior. E se porventura, em algum momento em que eu estiver testando, eu perceber falha na efetividade retentiva, eu tenho que avaliar se não existe algum defeito que precise ser melhorado. Tá aí. Prof, Oi. assim que coloca na boca já tem que demorar um pouquinho ou ele endurece de imediato? Meilane, é bem rapidinho. É coisa assim de 15 segundos. Ah, tá, Sabe? entendi. Bem rapidinho. Então, você colocou na boca, faz os movimentos funcionais que forem necessários, traciona lábio, o paciente faz biquinho, movimenta a língua. 15 segundinhos, no máximo 20, essa godiva já perdeu a temperatura e já se tornou rígida de novo. Tá? Então, é bem Entendi. rápido. Tá? Bem rápido. Beleza? Vamos lá. Estão feitos os selados periféricos, superior e inferior. Próximo passo agora é a gente moldar a superfície de apoio, a superfície de assentamento, a moldagem propriamente dita. Olha só esse efeitinho, ó. A godiva a gente parte para a pasta zinco-enólica, olha só. Agora a gente vai fazer a moldagem propriamente dita. E essa moldagem propriamente dita é feita com uma pastinha grudenta, enjoada de trabalhar, vocês ainda vão passar muito nervoso com ela, que é a pasta zinco-enólica. Ela gruda bastante, tá? Então é importante que antes da moldagem a gente passe um pouquinho de vaselina no rosto do paciente para que a remoção dos excessos seja mais facilitada.
tá? Vou jogar um jatinho de ar e água em toda a mucosa, um spray de ar e água, e vou pedir para o paciente cuspir ou sugar para tirar o excesso de saliva. Aquela cera que foi usada como alívio, a gente remove, né? E agora eu tenho no centro da minha moldeira um local de armazenamento da pasta de moldagem. A pasta de moldagem. A gente faz esse alívio justamente para que eu não cause uma compressão tecidual. Eu não quero comprimir os tecidos. Né? Essa região é uma região que não será comprimida. O restante pode ser. Tá? Eu vou manipular a pasta e vocês estão vendo, essa pasta é manipulada em comprimentos iguais de pasta base e catalisadora. Misturo e isso vai dar origem a uma pastinha cor-de-rosa bem clarinha. Coloco a pasta em toda a minha moldeira, inclusive sobre as bordas, tanto para o superior quanto para o inferior, e levo para a boca do paciente. Levo para a boca do paciente, e nesse momento eu faço mais uma vez os movimentos funcionais. Então, eu traciono o lábio do paciente para fazer a função daqueles músculos que são ativados pelo tracionamento. Eu solicito que o paciente faça o biquinho, que ele succione o cabo da moldeira, porque isso ativa o músculo orbicular da boca e bucinador. E aguardo que essa pasta tome presa. Em 3 minutos, essa pasta já tomou presa. Né? 3 minutinhos ela toma presa, eu removo da boca. E agora eu preciso localizar uma região que é extremamente importante, que é justamente aquela região que eu comentei com vocês, que é compressiva. O que a gente vai fazer agora? A gente, com o cabo do espelho, com a pontinha do dedo mesmo, a gente vai palpar o palato. E a gente vai identificar uma região, onde existe uma divisão entre palato duro e palato mole, sendo que entre palato duro e mole existe uma zona que é compressiva. Esse lugarzinho aqui que eu acabei de pintar, se a gente apertar, ele é um pouquinho macio, parece uma esponjinha. Nós temos algumas glândulas nessa região. Essa região é uma região compressível, ela precisa ser comprimida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na boca, marca essa região com lápis cópia, tá? Lápis cópia, a gente identifica essa região e marca com lápis cópia. E na moldeira, a gente leva a moldeira para a boca e na moldeira, a marca que a gente fez na boca com o lápis cópia, ela sai. Ela sai copiada. Dentro dessa região, que é compressiva, a gente vai fazer o depósito de cera utilidade. Um pouquinho de cera utilidade. Um pouquinho de cera utilidade. Coloca um pouquinho de cera utilidade. Flamba essa cera com a lamparina ranal. Deixa ela um pouquinho aquecida, não é quente fervendo, é um pouquinho morna. E leva isso para a boca de novo. Essa cera aquecida, ela vai copiar essa região compressiva, vai comprimir um pouquinho essa área e vai criar uma pressão negativa aí dentro do molde, que será também replicado na prótese. Essa pressão negativa, ela faz com que a prótese se mantenha em posição. Eu preciso dela. Eu preciso dela. Tá feito a nossa moldagem funcional do arco superior e inferior. Uma moldagem muito bem feita, muito bem trabalhada, uniforme, copiando toda a área chapeável do paciente, pronta para que agora, depois de bem avaliada, que ela receba o gesso. O material que a gente usa de praxe, de costume, é Godiva para selamento periférico
e pasta de óxido de zinco e eugenol para a moldagem da superfície de assentamento propriamente dito. A gente pode usar outros materiais, por exemplo, os elastômeros. Lá na prótese fixa, vocês, quem ainda está fazendo, vocês vão aprender sobre esses materiais. Poliéter, mercaptana, que também é chamada de polissulfeto, ou as pastas fluidas dos silicones de condensação ou adição. Todos esses materiais podem ser utilizados em substituição à pasta zinco-enólica, pasta de óxido de zinco e eugenol, tá? Todos eles funcionam. A gente vai depositar gesso aí em cima, o gesso vai tomar presa depois de mais ou menos 50 minutos, e nós teremos agora, nesse momento, um segundo modelo, que se chama modelo funcional, que se chama modelo de trabalho. É sobre esse segundo modelo que nós faremos a confecção da prótese propriamente dita. Na próxima aula, a gente fala sobre esse modelo e o que a gente vai confeccionar sobre ele. Beleza? Hoje foi só com a Meilane, minha aluna exclusiva, aula VIP hoje, Meilane. Obrigado por Pois ter é. assistido. Muito obrigado pela presença. Eu vou encerrar por aqui. Já já eu disponibilizo para vocês lá no Connect, tá? E se tiverem dúvidas, depois fiquem à vontade para entrar em contato. A gente tem mais uma aula a próxima semana. A seguinte já é G2, tá? Já é prova, tá? Eu não sei se esse cronograma vai ser mantido por conta dessas reposições, mas é bem provável que seja, tá? Então já se organizem com relação aos estudos para não deixar o conteúdo ficar acumulado, tá? Semana que vem estamos aí, espero que com um público um pouquinho maior. Elane, fica com Deus, boa noite, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer coisa eu estou por aqui. Até mais, tchau, tchau.